nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amén. Vai ser o próximo sábado a palestra, mas os superiores pedíranos que nestes días estivésemos a considerar con todos os fiéis este 50 aniversario da declaración de Monseñor Lefebvre. E é disso que vamos falar só un bocadiño. E vai permitirme, primeiro, ler a propia declaración. O que Monseñor Lefebvre escribiu. E o que a fraternidade vai ter como guía. Quais é que foran as palabras, primeiro vamos ler e depois brevemente vamos considerar esta declaración. Nós, palabras propias do noso fundador, Monseñor Lefebvre, nós aderimos de todo o corazón e con toda a nosa alma a Roma católica, guardia da fe católica e das tradições necesarias para a manutenção dessa fé. A Roma eterna, mestra de sabiduría e de verdade. Pelo contrario, negámonos e sempre nos temos negado a seguir a Roma de tendencia neomodernista e neoprotestante, que se manifestou claramente no Concilio Vaticano II e depois do concilio en todas as reformas que dele surgiran. Todas estas reformas, como efeito, contribuíran e continúan contribuindo para a demolição da Igreja, a ruína do sacerdócio, a destruição do sacrifício e dos sacramentos, a desaparição da vida religiosa e a implantação de um ensino naturalista e tayloriano nas universidades, nos seminários e na catequese. Um ensino surgido do liberalismo e do protestantismo, condenados múltiplas vezes pelo magistério solene da Igreja. Nenhuma autoridade, nem sequer a mais alta na hierarquia, pode obrigar-nos a abandonar ou a diminuir a nossa fé católica, claramente expressa e professada pelo magistério da Igreja há 19 séculos. Se ocorresse, diz São Paulo, que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos ensinasse outra coisa distinta do que eu vos ensinei, seja anatema. Não é isto o que nos repete hoje o Santo Padre? E se manifesta uma certa contradição nas suas palavras e nos seus atos, assim como nos atos dos dicastérios, então elegeremos o que sempre foi ensinado e seremos surdos ante as novidades destruidoras da Igreja. Não se pode modificar profundamente a lex orandi, lei da oração, liturgia, sem modificar a lex credendi, lei da fé, doutrina, magistério. A missa nova corresponde catecismo novo, sacerdócio novo, seminários novos, universidades novas, uma igreja carismática e pentecostalista, coisas todas opostas à ortodoxia e ao magistério de sempre. Esta reforma, por ter surgido do liberalismo e do modernismo, está completamente empeçonhada, surge da heresia e acaba na heresia, ainda que todos os seus atos não sejam formalmente heréticos. É, pois, impossível para todo o católico consciente e fiel adotar esta reforma e submeter-se a ela de qualquer modo que seja. A única atitude de fidelidade à Igreja é a doutrina católica, para bem da nossa salvação, é uma negativa categórica aceitação da reforma. É por isso, sem nenhuma rebelião, sem amargura alguma e sem nenhum ressentimento, prosseguimos a nossa obra de formação sacerdotal à luz do magistério de sempre, convencidos de que não podemos prestar maior serviço à Santa Igreja Católica, ao soberano pontífice e às gerações futuras. Por isso, cingimo-nos com firmeza a tudo o que foi crido e praticado na fé, costumes, culto, ensino do catecismo, formação do sacerdote e instituição da Igreja, pela Igreja de sempre, e codificado nos livros publicados antes da influência modernista do concílio, à espera de que a verdadeira luz da tradição dissipe as trevas que obscurecem o céu da Roma eterna. Fazendo assim, com a graça de Deus, o socorro da Virgem Maria, de São José e de São Pio X, estamos convictos de permanecer fiéis à Igreja Católica e Romana e a todos os sucessores de Pedro, e de ser os fideles dispensatores Mysterium Domini Nostri Jesu Christi in Spiritu Santo. Amén. Declaração de Monseñor Lefebvre. Nós aderimos a Roma eterna. Rejeitamos o modernismo. 50 anos desta declaração, deste documento. Nela, Monseñor reafirmou o seu compromisso com a tradição.
rejeitando toda forma de modernismo, toda forma de liberalismo. Aderimos con todo o noso corazón e con toda a nosa alma. Proclama, Monseñor, a fraternidade, a súa adesão inabalável á tradição da Igreja. Aderímonos a todos os papas, quantos séculos. Aderímonos a eles. A Igreja que transmite, que ten de transmitir ata o fin dos tempos o depósito da fe. Isto recórdanos que a tradição é uma continuidade viva. A tradição, onde que nos leva? Vamos ver todo o magisterio. E vamos deste santo, outro santo, até os apóstolos. Os apóstolos, até noso Señor Jesus Cristo. Iso é que é a tradição. O magisterio da Igreja. Como ensina Santo Tomás de Aquino, a verdadeira fe non se adapta ás modas do mundo, mas é inmutável, porque a súa origen é divina. A origen da tradición, a origen de todo o que nós estamos a acreditar, ya seja a misa, ya seja o magisterio, ya seja o catecismo, a origen é Deus, é divino. É noso Señor a ensinarnos. Aderímonos con todo o noso corazón e con toda a nosa alma a iso. Perante os desvíos modernos, desvíos pelos cuales nós somos chamados a defender esta herança sagrada con firmeza, continuar o combate. Pensemos nos santos mártires que deran a súa vida por non cederen as heresías, por non cederen os erros doutrinarios. Nós, embora non enfrentemos perseguições físicas, debemos resistir ás presións do relativismo, ás presións do secularismo, que tentan diluir a fe. Aderímonos con todo o noso corazón. Negámonos e sempre nos temos negado. Denuncia, aquí, vai denunciar, Monseñor, o modernismo, o ecumenismo, o liberalismo. Estes movimentos que son ruptura como a tradición, fonte de confusão para os fiéis. E sí, fonte de confusão. É só dizer unha palabra e já todos nós ficamos como, como isto é possível? Pachamama. E já todos sabem. Como é que é possível? Confusão entre os fiéis. E iso é agora. João Paulo II, lembremos que na súa altura, un Buda acima dun sagrario. Asís. Ya há tempo. Negámonos, e sempre nos temos negado. Que o modernismo, describía São Pío X, o modernismo, compendio de todas as heresías. Iso é que é o modernismo. Un pacote con todas as heresías. Vaya pacote. Modernismo. Eso é o modernismo. Consiste en adaptar a fe aos tempos actuais, relativizando as verdades eternas. Vamos a abrir as xanelas, as portas para o mundo. Temos de adaptarnos. Modernismo. Condenado. Non. Cristo, noso Señor Jesus Cristo, non muda. O seu ensinamento permanece inmutável. Os séculos vão passar. Noso Señor fica sempre. E non vai adaptarse. Permanecer firmes na fe. Mesmo cando o mundo nos rotular de retrógrados, intransigentes. Sí? Señores, são retrógrados. As mulleres, como veu, retrógradas. Oscurantistas. Sí, temos ouvido iso cuantas veces. Então, isto é retrógrados. Sou retrógrado. Por qué?
porque continuou como a tradição da igreja, o magistério de sempre. Rejeito o modernismo. Negámonos e sempre nos temos negado. Cuidar, portanto, a nossa formação doutrinária, o catecismo, o magistério da igreja, por procurar ler documentos tradicionais da igreja, os santos padres. Fidelidade à doutrina autêntica. Isso vai ajudar-nos, vai proteger-nos dos enganos do espírito do mundo. Por quê? Porque vamos ler a São Alberto. Vamos tomar os textos de Santo Tomás de Aquino. Vamos ouvir os sermões de Santo Agostinho. A tradição da igreja. Para combater o modernismo. Porque modernismo, compêndio de todas as heresias. Então, não podemos dizer outra coisa do modernismo que modernismo é vindo do inferno. Para perder as almas, para confundir as almas. Isso é que é o modernismo, por desgraça. A nossa luta, diz São Paulo, adverte-nos São Paulo, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades das trevas. Sim. Hoje, mais do que nunca, precisamos de discernimento espiritual. Ir às fontes da tradição, à raiz. A confusão que vemos no mundo, por vezes, dentro da igreja, não é acidental. É o diabo que vai dar batalha, que vai combater. Antigamente, o diabo também aprendeu vou combater a igreja, vou matar os membros da igreja, mártires. Mas viu ele que assim não dava. Não funciona. Então, já sei. Vou mudar de tática. Em vez de atacar por fora, vou atacar por dentro. Vou entrar. Vou diminuir a fé. Sim. Tática do modernismo, tática do próprio diabo. Destruir a fé. Mas não devemos temer. Nosso Senhor prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Não temos de temer. Cada família, todos nós, armar-se com a oração, a recepção frequente dos sacramentos, vida profundamente unida ao Senhor Jesus Cristo. Só assim é que vamos manter-nos fortes em fide. Só assim. Permanecer católicos. Como estava a dizer Monsenhor Lefebvre, queremos permanecer católicos. É o anelo dele. O bispo cismático. Todos contra ele. Ele fora da igreja. Eu quero permanecer católico. Todo o contrário. Conclusão da declaração de Monsenhor Lefebvre. Queremos permanecer católicos. É uma afirmação de esperança, de fidelidade, apesar das dificuldades. Monsenhor, a fraternidade, manter-se católicos, fiéis a São Pedro, a todos os papas, ao magistério de sempre, sem comprometer a fé. E o nosso objetivo de Monsenhor, da fraternidade, não é sobreviver. Porque muitas vezes pode ser, pronto, estamos aqui, estamos a sobreviver no meio do modernismo. Não é o nosso objetivo. Qual é que é, então? O fim da fraternidade, alcançar a eternidade, salvar as almas. Nós queremos permanecer católicos. Por que somos católicos? Para salvar a nossa alma. É assim. E vamos onde? Aos sacramentos. A misa de sempre, sacramentos de sempre, doutrina de sempre, magistério de sempre. Quero salvar a minha alma. É só por isso. Só por isso. Fidelidade. A igreja verdadeira. Fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. É isso o único que importa no fim. Então, como católicos, queremos permanecer católicos, devemos priorizar a nossa salvação.
a salvación das nosas familias, educar os nosos filhos na fe, na verdadeira fe de sempre. Então, vamos pedir a Nossa Senhora, guardiã da fe, que nos mantenha firmes na tradição, fiéis a seu próprio Filho, dispostos a lutar contra o espírito do mundo. Vamos pedir e vamos todos os días a renovar noso compromiso. Queremos ser católicos. E vamos trabalhar por isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.